Bora para nossa primeira análise do Ninho de hoje. Lembrando, né? Primeiramente de deixar o seu like, se inscrever no canal, mas se o texto ficar esquisito, eu boto o chifre, senão a gente continua lendo. É um livro chamado Carniça, do Rodrigo Mendonça, tá? Capítulo 1 de Carniça. Já gostei do nome. Acho um nome forte. O que me acordou no banco de trás foram os gritos de minha mãe, histéricos, desesperados. Legal, primeira frase ali, né? Legal. Aqui já tem um erro. Ao abrir os olhos, ainda meio sonolentos pelo balançar ritmado do velho Onix da família, foi recebido pelo clarão amarelo violento dos faróis de um grande caminhão de carga que vinha ao nosso encontro logo à frente. Um gigantesco demônio vermelho cromado, feito de metal e bêbado de diesel, acelerando diretamente em nossa direção. Vinha rasgando o véu noturno que cobria a estrada, completamente desgovernado, os pneus gritando contra o asfalto desgastado como uma criatura faminta saída das profundezas. Deve ser do inferno, né? Aqui eu já vou ter uma crítica, mano, porque assim, ô Rodrigo, se chega um texto na minha mão para fazer uma análise no YouTube, piriri pororó, e o primeiro parágrafo, ele tá legal, o primeiro parágrafo é legal, mas o primeiro parágrafo, ele já tem 2 erros de digitação, quer dizer que você não releu esse texto. Lembro dos meus pais discutindo no banco da frente, pouco antes do impacto, quando eu já estava pegando no sono. Minha mãe irritada e, como de costume, descontando no meu pai. Isso é uma péssima ideia, Tadeu. Isso aqui é um travessão, né? É um travessão. Minha mãe não encarava meu pai diretamente, olhava para o lado com a janela aberta, bufando. Você não tinha esse direito. Luísa, pelo amor de Deus, vocês não se falam há anos. Talvez você devesse aproveitar essa oportunidade, entende? Quantas vezes na vida ela saiu daquele fim de mundo? Falavam sobre família. Melhor dizendo, sobre a família da minha mãe, que estranhamente nunca conheci. Sabia que meus avós maternos já haviam falecido antes de eu nascer, mas até hoje não sabia se minha mãe ainda tinha parentes vivos. Os dois nunca conversavam sobre o lado materno da família, pelo menos não na minha frente. Nenhuma vez ainda seria pouco. Por mim, ela pode ficar lá enfurnada naquele buraco até morrer. Meu Deus do céu. Isso é injusto, querida. Aqui já não é do nada parou de usar travessão no meio dos diálogos, né? Eu até poderia imaginar que é uma meia risca para alguma circunstância, só que a gente tem o uso aqui, ó, do travessão e a gente tem aqui também o uso do travessão. Então isso aqui provavelmente foi um erro de digitação. Mais um, né? Meu pai alternava o olhar entre a estrada e minha mãe emburrada ao seu lado. Usava aquele tom de marido que sabia ter feito uma merda grande, mas tentava se justificar sem despertar ainda mais a fúria da esposa. Ela ainda é família. Você sabe como eu queria ter um irmão. Entendi. Ela não é minha irmã, minha mãe explodiu, finalmente virando o rosto da janela para encarar meu pai com um olhar fulminante. Se você soubesse... Ai, meu Deus, Tadeu. Tadeu, cuidado. Foi nessa hora que bateu. Meu pai, que nunca foi um homem apressado na vida e estava cansado de uma viagem de mais de 6 horas pela estrada e uma discussão que havia perdurado por todas as nossas férias, ainda tentou nos tirar da rota de colisão com um movimento brusco do volante. Eu acho que precisa ter uma lapidada no texto, tá? A Lola falou que ela curtiu muito a escrita. Eu acho que o Rodrigo realmente consegue entregar uma escrita legal aqui. Mas para mim claramente falta uma lapidação para deixar o texto com um ritmo um pouquinho mais alinhado. Tem detalhes, tem um pouco de falta de uma vírgula, um ponto, uma quebra de uma frase para a gente não precisar perder o fôlego enquanto lê. Também tem os erros de digitação que levantam para mim a possibilidade de ele não ter reescrito o texto, não ter relido. Então, com certeza, valeria a pena fazer isso. Esse último ato desesperado de um homem que estava vendo a morte bem na sua frente foi o que salvou minha vida, embora a dele já estivesse condenada. Mesmo batendo na lateral do nosso carro, em vez de nos esmagar com uma colisão direta, a força e a velocidade tremendas do caminhão causaram um impacto forte o suficiente para nos arremessar para fora da estrada, como se o nosso carro fosse um simples brinquedo nas mãos de uma criança histérica. Eu passei por uma situação muito parecida uma vez com isso. Eu estava viajando com meu pai e a gente estava
Não lembro pra onde que a gente estava indo, mas ele foi ultrapassar um caminhão numa curva. O que não é muito do feitio dele. E tinham 2 caminhões. E eu não sei se ele tinha percebido ou não, mas eram 2 caminhões. E quando a gente entrou na curva para ultrapassar os caminhões, veio um caminhão do outro lado, na nossa direção. Muito perto, muito perto. Deve ter sido a vez que eu fiquei mais perto de morrer, eu imagino. E o meu pai, ele é policial municipal. Então ele tem alguns cursos de direção defensiva e de uso de freio de mão para fazer manobra. Enfim, ele tem um monte de curso de direção por causa do trabalho. E aí ele conseguiu puxar para fora e jogar no acostamento o carro muito rápido antes de acontecer um acidente e a gente saiu totalmente ileso. Mas foi uma situação muito parecida com essa daqui. E eu fiquei aterrorizado. Giramos no ar, meu corpo magricela sendo sacudido de forma violenta, batendo de um lado para o outro, preso pelo cinto de segurança que ora me segurava com uma corda de... Agora sim. Uma corda de bungee jump, ora me sufocava com uma corda de uma forca. Legal isso aqui, cara. Legal pra caramba. Adorei esse jogo de palavras. Eu gritava de desespero, mordendo a língua enquanto batia diversas vezes contra o teto, contra os bancos e contra as portas. Senti algo se estraçalhando dentro de mim. Pude ouvir o crack do osso do meu pé direito quebrar com uma clareza assustadora, mesmo no meio de todo aquele horror. Fui perfurado por cacos de vidro e por dentes de metal feitos de ferrugens que se projetavam de todos os lados, transformando o interior do carro em uma grande armadilha de urso. A dor de tudo aquilo foi tão terrível e arrebatadora, achei que morreria naquele segundo. A última coisa que eu vi em meio àquela insanidade foi o barulho do caminhão lá atrás, derrapando como louco na pista e envolto em seu próprio tornado caótico descontrolado até bater com um grande estardalhaço. Foi nesse momento que tudo finalmente ficou silencioso à minha volta e desmaiei pela primeira vez. Mais tarde, os médicos diriam que eu deveria ter desmaiado por pelo menos meia hora. Meu corpo finalmente conseguiu colocar alguma ordem nos meus sentidos bagunçados e permitir que eu processasse alguma coisa. O resultado foi que retornei à consciência gritando, sentindo meu pé arder como se estivesse em chamas. Tudo doía e eu encarava o teto do carro, virado de ponta cabeça. O cinto de segurança ainda me mantinha firmemente preso ao banco do passageiro. Tentei mover meus pés, mas estava preso em um amontoado indistinto de ferragens e qualquer tentativa de sair me fazia ver estrelas. Com muito esforço e quase a ponto de desmaiar, consegui virar a cabeça o suficiente para a frente. Mãe, pai, as palavras vinham com dificuldade. A boca sangrava. Como eu, um garoto magricelo de 16 anos sem muita imaginação, poderia descrever o que vi à minha frente? Uma cena que me causaria pesadelos por toda a vida. Ambos jaziam presos pelos cintos de segurança, virados de cabeça para baixo. Havia muito vidro quebrado e o pescoço do meu pai estava virado em um ângulo impossível. Seus velhos óculos quadrados de armação preta, um presente meu, pendendo amassados pelo cordãozinho no pescoço, que usava após minha mãe insistir muito. Porque ele era assim, sempre meio esquecido das coisas e vivia dizendo que sem a esposa já teria esquecido até a cabeça em algum lugar por aí. Ao seu lado, o corpo da minha mãe pendia imóvel, um rio de sangue empapando seus cabelos, caindo no top cor de creme que ela usava, manchando de vermelho até a calça jeans. Chamei de novo por eles, um aperto no peito crescendo, o coração disparado. Eles não podiam estar mortos. Me recusava a acreditar no que estava diante dos meus olhos. Tentei me mover, estender o braço para sacudir, mas fui novamente atacado por aquela dor forte e latejante do meu pé e das pontas rígidas de metal que ameaçavam perfurar profundamente as pernas se eu tentasse algo imprudente. O pior ainda estava por vir. Alguma coisa se aproximava lá fora. Ouvi o barulho de ciscado, se aproximando cuidadosamente da parte da frente do veículo, perto de onde estavam os corpos inertes dos meus pais. Seguiu-se o barulho agourento de farfalhar de asas e uma grande sombra se materializou. Um urubu imenso, negro como piche, colocar a cabeça pelo buraco enorme do para-brisa estilhaçado. Ai, cara, isso aqui tá indo pra um lado. Tá indo pra um lado que eu não gosto. Puta merda. Tá, vamos lá, né, mano? Vamos lá. Ai, avaliava com curiosidade. Sua cabeça grande e desprovida de penas, indo calmamente do meu pai para minha mãe, decidindo por onde começar o banquete enorme que havia encontrado.
O maldito pássaro horroroso devia ter achado que ganhou na loteria ou algo assim. Com cautela, deu o primeiro passo para dentro do carro destruído. Ouvi sua garra raspando o estofado do teto com suavidade. Eu acho que é bom avisar que com certeza vai ter uns gatilhos pesados aqui. Então, se você é sensível... Ô, Luffy, para de brigar com seu irmão. Se você é sensível, dá uns 10 minutinhos, vai tomar uma água, pá, não sei o que. E aí volta, tá? Ouvi sua garra raspando o estofado do teto com suavidade. Deu o segundo passo e depois o terceiro. Não, disparei. Sai daqui! Eu me senti exausto, mas aquilo era demais. A ave parou no meio do caminho e me encarou por um momento com aqueles olhos totalmente negros, mortiços e fundos como túneis. Não sei se era devido ao ângulo. Ângulo tem acento, não tem? Que eu o encarava ou a proximidade dele, mas o urubu era realmente enorme, tinha uma presença intimidadora. Aquele olhar me incomodava. Parecia encarar o fundo da minha alma com uma profundidade desesperadora e alienígena indiferença. Durou por apenas um segundo, o suficiente para me causar calafrios, mas pareceu perder o interesse logo em seguida. Os vivos não o interessavam, apenas os mortos, e na sua frente havia muito o que comer. Acompanhei com agonia enquanto a ave se voltava para os meus pais, seu objetivo principal. Arqueou o corpo, finalmente escolhendo meu pai como seu primeiro prato do dia. Sem cerimônia, agora acho que o bagulho vai ficar esquisito. Enfiou o bico através do lábio inferior, arrancando um grande naco de carne. Ai, caralho. Que engoliu de uma vez só, com avidez. Meu estômago se embrulhou, mas não conseguia virar os olhos diante de tamanha violação. Me debati. Meus braços não alcançavam por mais que eu o agitasse. Estava impotente. Meus gritos e xingamentos eram a trilha sonora da cena medonha, que se estendeu por várias horas. Puta que pariu. Caralho. Rodrigo Mendonça. Que cara bom, mano. Que cara bom. Puta merda, que cara bom. Ah! Puta merda, que texto. Nossa, eu vou sonhar com essa porra. Certeza, cara. Eu vou sonhar com isso aqui. Ó, Rodrigo, depois de um tempo ali, eu acho que o texto ele perdeu aquela necessidade maior de reescrita. Lá no começo eu acho que cabe ainda, mas vale a pena dar uma relida pra tirar erro de digitação. Mas caramba, que texto da hora, mano. Nossa, pesado, duro, assim, ó, traumático. O texto que você lê, o primeiro capítulo, né? Que você lê e você fica tipo, caralho, que bagulho horrível, mano. Você sabe que é bom, sabe que é bem escrito. E aí eu vou falar um negócio. Eu, como leitor, eu sou um cara frouxo. Eu gosto de historinha de boa, eu gosto de aventurazinha, eu gosto de ler... mano, coisa onde todo mundo fica feliz no final. Pode ter sofrimento e tal, mas nada muito gráfico. Então é um texto que eu, como leitor, eu acho gráfico demais. Mas ele até que foi cuidadoso com o quão gráfico o texto é. Porque não é um texto gore, não é um texto gráfico de verdade, entendeu? Então, você acaba tendo uma percepção de que assim, muita gente vai gostar desse texto. Eu sou muito sensível para essas coisas. Eu não gosto de terror, eu não gosto de coisa gráfica tipo, básica. Então, não é o texto para mim como leitor, mas como publisher, eu amei. Eu achei incrível. Incrível mesmo. Muito, 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 muito pica, mano. Lembrando vocês de deixar o seu like, deixar o seu inscrever-se e alegria.